Jande Everton, meu irmãozinho, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Já tem até um tempinho, né, que a gente não tinha vindo mais aqui, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Falando de Saúde. Bom dia. Bom dia a todos da Rádio Cultura. E mais uma vez aqui, tava com saudade já de voltar por aqui, né? Na época da pandemia tava semana sim, semana não. É verdade. Mas aí a gente teve esse tempinho aí de ausência aqui na rádio e estamos de volta. Muito bem. Doutor Caio Teixeira também, um amigo, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo novamente aqui na nossa bancada, né? Aqui na Rádio Cultura. Hoje mais apertadinho o estúdio, viu? Mas logo a gente volta pro nosso estúdio principal. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia Tony, bom dia Jando, bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje a gente veio aqui para desmistificar um pouquinho algumas coisas e falar num linguajarzinho mais fácil para poder o pessoal entender, né? Rapaz, sem enrolar muito, sem muito bagulho não. Vai ser uma coisa bem tranquila para você entender. Muito bem. Olha, eu queria primeiro que a gente pudesse falar a respeito desses implantes subcutâneos, né? Muitas vezes as pessoas, até pela palavra subcutâneo, né? Implante subcutâneo hormonal, o que é isso, né? Para que serve, para que a população possa entender? Eu queria que vocês pudessem já iniciar sobre isso. Bom, Tony, os implantes subcutâneos, eles já são usados há muito tempo, né? São pequenos dispositivos de liberação lenta, né? Como se fossem pequenos comprimidos, digamos assim, tá? Muito usado principalmente na área da ginecologia, né? Como anticoncepcional, ou seja, o anticonceptivo de longa duração, né? É como se fosse aquele Implanon, né? Isso. O Implanon é um dispositivo deles, né? Subcutâneo, né? E existe no mercado hoje várias terapias para ser alcançado, ou seja, tratado através deles. Deficiências hormonais, melhora de libido, endometriose principalmente, né? Disposição, enfim, existem vários dispositivos para que a gente possa melhorar, mas claro, com uma boa indicação médica, né? Justamente esses dias houve uma polêmica porque foi proibido pela Anvisa, sendo que a proibição foi por conta de abuso de alguns profissionais fazendo uso indiscriminado, né? Assim como também alguns hormônios de forma injetáveis também teve algumas restrições e foi colocado em pauta uma nova revisão. Pode ser colocado hoje, ou seja, já não existe mais a proibição, porém com algumas restrições, ou seja, foi lapidado um pouco mais as indicações. Tudo é questão do bom senso, né? Exato. Isso, de quem vai prescrever e também de quem vai estar tomando, né? Ingerindo, né? Usando o implante, né? No caso, a medicação. Doutor Caio Teixeira, indo para sua área agora, né? A gente sabe que implante subcutâneo, né? Vai para a corrente sanguínea, sangue é a sua área, né? De atuação. Existe como é que age, por exemplo, quando entra na corrente sanguínea os hormônios, né, desses implantes? Como é que funciona e de que maneira isso, né, age dentro do corpo? Assim, na verdade, todo medicamento vai ter seus efeitos colaterais. Então, independente do medicamento, se a gente for ler bula de remédio, a gente termina que não toma nada. Então, ou então foi no Google, não? Ou então vai pro Google, né? E que dependendo o Google também... do chá, porque tem esse chazinho de hibisco aí, dá uma disfunção renal danada. Vamos conversar sobre essa história aí também, viu? O pessoal fique alerta, viu? Mas essa questão, tá complementando o que a gente está falando, essa questão da utilização dos pallets é até mais seguro do que propriamente os injetáveis. A gente vê aí principalmente os fisiculturistas que usam muito, o pessoal que usa academia vai muito nessa onda do fisiculturismo, só que não são atletas de alto rendimento. Então, quando se faz o uso de forma indiscriminada, em doses altas, erradas, aí é que a gente começa a ter repercussões sistêmicas, principalmente na parte sanguínea, principalmente no uso da testosterona. Quando a gente fala, principalmente questão de adolescentes, a gente sabe hoje que o pessoal sempre quer mais uma facilidade. O pessoal não quer fazer a parte do acompanhamento, a parte da nutrologia em si. Quer seguir a dieta, fazer a atividade física, não, que é um resultado muito rápido. A gente está diante de
A gente está numa geração muito imediatista. Isso, exatamente. Então o pessoal não tem paciência de esperar para ontem o resultado, né? Não tem paciência de esperar o processo. E existem tratamentos como acompanhamento, os protocolos que o Dr. Jean de Everton faz, que tem o resultado de forma rápida. No entanto, tem todo um acompanhamento nutricional, hormonal, então tem todo um segmento que tem que ser realizado, porque você vai ter que manter seus níveis hormonais dentro daquele nível fisiológico. A partir do momento que você passa esse nível fisiológico, você começa a ter outras repercussões, principalmente sanguíneas. Você vai ter um aumento na produção das suas células vermelhas, vai fazer a policitemia secundária, onde vai aumentar o risco de trombose, tanto venosa como arterial, vai aumentar a quantidade de plaquetas. Então, a plaqueta também vai ter esse aumento na trombose. Então, a trombose vai ser o principal fator de risco. Então, e quando você tem esse uso de forma correta, o pallet ele é bem mais seguro por ter uma liberação prolongada. O pallet é o implante subcutâneo. Você colocar o chipzinho, então você colocar aquele pequeno chipzinho ali que vai ter uma liberação prolongada, onde vai ser calculada a dose para o seu peso, para o seu metabolismo. Então aí você vai manter dentro daquela dose fisiológica. Então isso não vai lhe atrapalhar, vai trazer benefícios e não malefícios. Agora, a partir do momento que você começar a utilizar de forma indiscriminada, que é o que estava ocorrendo, que veio até essa suspensão por conta disso, por conta de alguns profissionais que estavam utilizando de uma forma não correta, tentando atingir mais uma questão estética do que propriamente fisiológica, terapêutica, foi onde ocorreu esse problema. Mas a partir do momento que você faz o acompanhamento correto, só vai lhe trazer benefícios. Os malefícios vão ser que podem ocorrer, como todo efeito colateral de um medicamento, mas que facilmente são resolvidos através de uma flebotomia, que é justamente quando você tem o excesso do sangue, se faz uma sangria terapêutica, tem algum medicamento. O seu nutrólogo que está lhe acompanhando vai ajustar essa dose, se tiver um pouquinho mais alta, baixa um pouquinho. Tem outros, vai utilizar algumas enzimas, coenzimas, outros protocolos que Jean de Everton vai falar melhor também sobre isso. E uma coisa que eu sempre bato aqui na tecla, aqui no programa, que não existe receita de bolo na área da medicina. Existe, cada caso é um caso, cada ser tem uma fisiologia, ou seja, tem uma característica própria dele e que precisa o médico avaliar tudo isso, não é, né, Jande, né? Isso. Então tem que fazer isso. Então as pessoas não podem dizer que Jande está fazendo protocolo para o doutor Caio, né? O doutor Caio está fazendo para o doutor Jande, e é uma receita de bolo, né? Então cada um, esse mesmo procedimento pode ser usado em outras pessoas e na verdade não é assim, né? Não, tem que ser analisado completamente avaliado caso individual, né? E as indicações elas têm que ser personalizadas, né? Eu estou recebendo Tone no meu consultório, tenho que ver de fato como estão as taxas metabólicas de Tone, tenho que ver como estão os hormônios de Tone e isso corrigir. Você leva a sua esposa, por exemplo, vai ser completamente diferente. Peso, altura, suas características, também níveis hormonais e pela situação de sexo, ou seja, homem e mulher são tratados distintamente, né? Então, essa receita de bolo que a turma costuma fazer, o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Isso não dá muito certo. Corroborando o que o doutor Caio falou, principalmente a elevação do hematócrito, ou seja, das células vermelhas, do sangue, que eleva o risco de trombose, isso realmente existe, porém, de forma indiscriminada no uso indiscriminado dessas medicações. Não somente os implantes subcutâneos, mas também injetáveis, né? A gente vê a turma, principalmente de academia, como nosso hematologista falou, a situação de que faz uso de vários hormônios, querem efeito imediato, mas esquece o restante. Então, aumenta as células vermelhas, aumenta o risco de trombose. Quando a gente fala em trombose, a gente pensa principalmente nas pernas, né? Porém, trombose também, a gente mudando um pouquinho a palavra, pode ser um infarto agudo do miocárdio, né? Ou seja, trombosou uma artéria coronária, né? E aí a pessoa infartou. Trombose também... Pode aparecer no coração, exato. Pode ser no cérebro também, exato. Né? Trombose também é quando vai para o sistema nervoso central e fechou aquela via sanguínea, isso também é uma trombose. Então a pessoa teve um AVC, né? Então elevam esses riscos quando se faz uso de forma indiscriminada e sem acompanhamento. Muito bem. Então é importante colocar isso para que as pessoas consigam entender. Eu queria também saber como é que anda a procura desses implantes, né? Desses implantes subcutâneos, bom, né? Você tocado para que as pessoas, né? Para entender, porque assim a gente está falando de risco,
Pode ser até que amedronte, né, quem está ouvindo. Dizer, Maria, acontece tudo isso se tomar de forma errada, né? Tony. Mas é importante saber como é que está o uso, né? Muito bom você ter tocado nesse ponto, porque assim, é uma das vias que a gente pode usar para terapia adequada, né? E muitas vezes isso tem que ser feito uma escolha médica, né? Vamos colocar aqui numa situação que às vezes é um pouquinho mais delicada, tipo um adolescente ou um adulto jovem teve um problema de algum acidente ou teve uma torção testicular. Ele tem a produção de testosterona diminuída. Então ele vai ter que fazer a reposição para manter os níveis normais de testosterona. E isso pode ser feito via gel, passando na pele, principalmente indicado nos casos femininos, que a testosterona está muito baixa. Pode ser colocado em intramuscular, né? A medicação que a gente faz a cada 2, 3 ou 60 dias, existem essas medicações, ou uma comodidade para o paciente, já que ele vai fazer o uso prolongado, ou seja, por muito tempo, em muitos anos, pode ser colocado a via subcutânea, né? Isso então, é como a gente fala, né? Vai ser a avaliação médica, que vai fazer a indicação de colocar melhor maneira, bem a situação clara para o paciente. Olha, nós temos essa via, essa outra e essa outra. Eu, como médico, eu indico fazer uso de tal terapia, certo? Se é algo transitório, por exemplo, como eu citei, um acidente do qual a pessoa teve um hematoma em testículo, algo assim, e a produção ela está diminuída por um tempo curto, digamos assim, enquanto regenera todos os tecidos, enquanto passa a fase de inflamação, e eu vou ter que fazer uma reposição hormonal imaginando 6 meses. Eu posso fazer uma reposição hormonal mais tranquila, com uma dosagem bem menor, porque aquela situação ela é transitória. Mas no caso de uma torção testicular, por exemplo, que aquela pessoa perdeu o testículo, infelizmente ele vai realmente precisar fazer a reposição sempre. E esse sempre auxilia com os implantes subcutâneos numa situação mais a longo prazo. E aí que a gente não precisa estar fazendo a reposição, ou seja, injeção toda semana, todo mês, né? Então você tem dispositivo de 6 meses, tem dispositivos de 1 ano, inclusive. Então ficaria muito mais cômodo para essa pessoa também ter liberdade e não ficar dependendo de estar tomando injeção toda semana. E tem uma pergunta, né? Tá dizendo qual é a taxa de hemácias que leva uma pessoa para fazer hemodiálise, né? Tem aqui ter que fazer hemodiálise. Eu não entendi aqui isso, né? Uma vez hemodiálise será para sempre, acho que é isso, né? Sobre essa taxa de hemácias, não sei se tem alguma coisa relativa, só quem vai dizer aqui é o Dr. Caio Teixeira em relação a isso. Qual é a taxa de hemácias que leva uma pessoa para fazer hemodiálise? Tem alguma coisa a ver, doutor Caio? Não, assim, na verdade, acho que ele deu uma confundidazinha com a questão da sangria terapêutica. Quando você vai fazer hemodiálise, é por uma alteração na função renal. Isso. Então, tem uma alteração na função renal ali, vai ser avaliado, doença renal estágio 5, a gente tem um clearance de creatinina que a gente vai fazer todo um cálculo, que aí vai entrar o nefrologista em conjunto, vai ter uma função renal aí abaixo de 15 ml, hora, minuto, aí a gente vai iniciar a hemodiálise. Né? A gente vai falar dessa parte sanguínea. Agora, a hemoglobina, para realizar transfusão no paciente que é dialítico crônico, aí a gente bota uma meta de 8, tá? HB de 8 já tem que transfundir para poder dialisar, porque se dialisar com HB abaixo de 8 vai instabilizar a parte hemodinâmica e pode ter outras repercussões clínicas. Agora a questão da sangria terapêutica, que é a questão das hemácias, que quando faz o uso do hormonal, dos pallets, que a gente vai ter como meta para a gente considerar uma poliglobulia secundária, que a gente diz que é essa policitemia. A Organização Mundial de Saúde ela traz que a mulher tem que ter um valor aí acima de 16,5 e o homem a partir de 17. Mas para a gente poder fazer sangria mesmo, indicar, começar a ter quais são os sintomas que você vai estar com essa quantidade de sangue a mais. Vai começar a ter vertigem, ficar tonto, vai começar a ter muita dor de cabeça, vai ter aquela pletora facial, que é isso que está aparecendo o Hellboy, com a cabeça toda vermelha. Vai tomar um banho, vai ficar todo um banho de água quente, vai ficar todo se coçando.
Isso quer dizer o quê? Que você está destruindo muita hemácia ali, está liberando uma coisa que chama bilirrubina. Ela vai se impregnando na pele, vai ficando mais amarelo e você vai se Bilirrubina a gente só coçando. lembra dos meninos pequenininhos, né? Quando nasce, o pessoal fala muito disso, né? De bilirrubina. O menino nasceu amarelo, né? A bilirrubina desse Aí o que acontece? Aí você vai tendo esses sintomas, a vertigem, a dor de cabeça, vai começar, pode ter alguns sintomas de trombose, a perna começa a ficar mais dura de um lado, tá doendo, começa a andar, a gente diz que é a claudicação, começa a andar ali, anda 30, 40 metros, a perna começa a doer. Isso quer dizer que pode estar ocorrendo uma trombose arterial. Então, essas questões é que vão lhe direcionando, começou a sentir isso, procura teu nutrologista, procura um hematologista para a gente investigar. Outra coisa que chega muito no consultório, paciente que tem trombofilia, pode fazer uso hormonal? Porque a gente sabe que, a gente estava comentando aqui em off, a questão da reposição hormonal por via oral, que é um anticoncepcional que as mulheres fazem, né? Então a gente contraindica na trombofilia. E a gente faz o uso do DIU, que é... Só para explicar, como é o nome? Trombofilia. Trombofilia. O que seria na troca de miúdos? Isso. Vamos lá. A trombofilia nada mais é do que uma alteração genética ou adquirida, que o paciente adquire, onde ele vai ter um risco maior de ter trombose. Então a gente tem algumas... Então existe gente que já nasce com uma predisposição para isso, né? Existem algumas mutações, que é no gene da protrombina, no fator 5 de Leiden, proteína S funcional, C funcional, que são uma investigação que a gente faz, principalmente aquelas mulheres que têm aborto de repetição, né? Vão ao consultório, a gente investiga, tem essa trombofilia, pode ser adquirida, que é um paciente que tem um lúpus, que tem uma doença reumatológica, tem a presença de um anticorpo antifosfolípide, que aí já vai ser uma trombofilia adquirida. Então, isso faz com que ele tenha um risco maior de ter trombose do que a pessoa que não tem essa alteração. Então, o pallet, ele... Jean de Everton pode até me corrigir se eu estiver errado, mas todos os estudos que eu li até hoje, científicos, mostram que o pallet é superior à medicação injetável oral, por conta dessa liberação prolongada e por você ter um controle melhor nessa liberação. E por você ter uma dose mais fisiológica. Ontem mesmo eu estava lendo um artigo até do New England sobre isso, e era justamente a justificativa da utilização lá no Reino Unido dos pallets, principalmente da gestrinona na mulher para o tratamento de endometriose, de mioma, principalmente submucoso, que é o que faz o maior risco de sangramento durante o período menstrual, questão de adenomiose, que são todas patologias ginecológicas que é utilizado esses pallets de gestrinona para realizar esse tratamento. Então ele foi superior, assim, de forma que não tinha comparação com o uso injetável do oral, por conta dessa liberação sistêmica e por conta da dose ser calculada de acordo com as características do paciente. Exato. Ele causa uma liberação de forma contínua, né? Sempre que colocado implante subcutâneo, então ele chega no nível que a gente estima que ele vai realmente ficar e a liberação dele continua sem oscilações, nem para cima nem para baixo. Então ele continua sem oscilações durante aquele tempo de uso, né? Como eu te falei, tem pellets de liberação até 6 meses e outros de 1 ano, né? Depois disso, de fato, ele meio que acaba, ele declina realmente a função hormonal e aí precisa ser realizado outro, né? Então ele mantém o nível fisiológico, né? Ou seja, aquele nível que a gente estimou que aquela pessoa realmente vai precisar e ele mantém de forma linear, sem essas oscilações. E só fazendo aqui um adendo, Dr. Caio disse, me corrija, Jean de Everton, se eu estiver falando errado. E eu vou corrigir o professor, eu sou doido. É verdade. Eu queria também aproveitar e colocar, nós temos 2 doenças de base, né? Que acho que é a mais comum, né? Que é a pressão arterial, né? Quando você está com hipertensão, e a diabetes, né? Existem contraindicações para, por exemplo, o uso de implantes, né? Subcutâneo, hormonais, né? Existe alguma coisa relativa a isso, a quem é diabético também, né? Existem contraindicações para essas 2 doenças que são bem comuns hoje em dia. Veja, Tony, a gente tenta fazer com que a ciência esteja sempre a nosso favor, né? No caso dos implantes subcutâneos, eles são um arsenal a mais para o controle não só hormonal, como de várias doenças. Hoje já se fala, inclusive, em metformina, que é uma medicação usada para diabetes,
também em implantes. É muito conhecida essa medicação, acho que todo mundo conhece. Exato. Ela, né? E existe também em implantes, que de duração de aproximadamente 6 meses. Já estão desenvolvendo outros para uso de até 1 ano, né? Então, a turma está principalmente se especializando em que algumas doenças crônicas sejam melhoradas através dos implantes subcutâneos. Então, hipertensão pode até melhorar, dependendo da terapia que for realmente calculada e que essa pessoa precisa, e também a situação de diabetes. Muito bem. Eu já vou pegar a continuidade da fala de Dr. Jean de Everton aqui, na questão estava falando da oscilação hormonal. Por isso que o paciente com trombofilia, a gente tem tanto cuidado na parte da reposição. Isso. Porque quando a gente está fazendo a reposição, seja ela injetável ou intramuscular ou oral, os primeiros 3 a 6 meses faz essa oscilação muito grande de picos hormonais. Isso é o que faz com que venha a desenvolver as tromboses. Então, o uso do implante subcutâneo, ele vem para resolver isso e para trazer uma maior segurança para a gente nisso. Então, a ideia de hoje de a gente ter feito justamente esse tema. Essa dobradinha. Isso, eu entrei em contato com o Jean para saber se ele podia vir, porque ele é que é meu professor. Ele veio com essas coisas, sabe? Mas ele é que é meu professor. Aí. Rapaz, então eu tô com 2 professores aqui, eu tô aprendendo. Porque a gente vê justamente para desmistificar isso, porque é uma coisa que vai facilitar muito. Principalmente para esses pacientes que têm essas patologias de base. Ou seja, um paciente que já teve um AVC, já teve um infarto. Então, assim, às vezes o paciente está desestimulado, ele não quer ir para academia, não quer fazer uma atividade física, até porque o nível da testosterona, quando ela está baixa, não vai reduzir só sua libido, não. Vai reduzir sua disposição, seu metabolismo vai ficar mais lento, tudo vai ficar um pouco mais lento, vai ficar em câmera lenta ali, tá? Então, essa reposição, ela é importante, só que ela sendo feita de forma correta e bem indicada. Aproveitando que o doutor Caio é pós-graduado em hematologia, gente, tem pós-graduação, tem uma pergunta que tem a ver com sua área. Bom dia, Tony, eu tenho 47 anos, estou menstruando muito, né? Tava com a taxa de anemia 9. Não sei se tem a ver com o que vocês estão falando, mas hoje ele aproveita. É uma dúvida, né? Que vai tirar. Fica à vontade. Assim, o fluxo menstrual, ele tem uma influência muito grande, faz parte das anemias carenciais, tá? Pega o que é anemia carencial? A carencial é deficiência de alguma coisa, provavelmente deficiência de ferro. Aí, 80% das anemias vão ser ferroprivas. Que é o quê? A deficiência do ferro. Do ferro. A gente tem aí, eu estava lendo ontem um estudo que tem 2 bilhões de pessoas com anemia por deficiência de ferro no mundo. Eu digo, rapaz, um negócio. Eu tenho esse povo para chupar prego, brincando, gente. Não vai chupar chupe prego, não. Pelo amor de Deus. Antigamente o povo tinha um negócio de botar prego dentro do arroz para poder comer. Feijão. Mas, rapaz, eu pensei que o cúmulo era pólvora na impinge com limão. A pessoa fazia muito isso antigamente. Mas, enfim. Mas o pior que é quando a gente tem esse. Superou essa, viu? Quando você tem esse sangramento menstrual aumentado, principalmente com a presença de coágulos, faz com que tenha uma espoliação desse ferro. Não deixa de ser uma hemorragia. Então você tá com hemorragia, tá sangrando muito, tá perdendo ferro, tá perdendo sangue. Então isso vai fazer com que você tenha essa anemia. E a gente tem que observar no hemograma quais são as características dessa anemia. Se é só uma anemia secundária a uma questão uterina ou hormonal, tá? Que tá causando esse sangramento, tá? Se é um mioma, se é uma adenomiose, o que é que está causando esse seu sangramento se aumentar. Então a gente tem que investigar, porque sim tem a ver se o sangramento, se ele está aumentado, se tem a presença de coágulos, às vezes está até dentro dos dias esperados. Para a gente dizer que o sangramento uterino, a gente diz que é um sangramento uterino anormal, tem que dar pelo menos aí 8 dias, de 2 a 8 dias é o normal de uma menstruação. Passou disso, já está alterado, tá? Mas às vezes está 6 dias, mas 6 dias que é aquele rio. Um coágulo que troca ali de absorvente 10 vezes o dia, então isso não está normal. Não tem que investigar para poder saber o que é e tratar direcionado, porque não adianta também, olha, gente, nem toda anemia se trata com ferro. O principal problema que eu pego no consultório é isso aí. O pessoal vai, aí chega lá, é uma anemia. Eu como fígado, eu tomo suco de beterraba. Empurra ferro nos pacientes, e na verdade não é deficiência de ferro, às vezes é uma anemia por doença crônica, é uma anemia hemolítica. Então existem livros que tem mais de 1000 páginas só de anemias. Então existem diversos tipos de anemia. E tem a que a gente fala aqui, que tem essa carencial que o doutor está falando,
Tem também a hemolítica, né? Isso, né? Que me pergunta o que é que eu não sei, só quem sabe é o doutor. Tony, pegando deixa do Caio e também já respondendo a ouvinte, né? Ela precisa de fato fazer uma investigação e saber o motivo por que essa menstruação dela está muito aumentada e com isso fazer a correção, né? E assim também corrigir a anemia dela, né? Tem que saber se de fato é problema hormonal, se é problema uterino, porque às vezes tem miomatoses uterinas que faz um fluxo muito maior, né? Então aí já seria toda a parte ginecológica. Isso. Mas ela teria que fazer sim uma investigação e sanar esse problema, não só da menstruação, mas essa anemia repetida. É importante hoje e é interessante, né? Hoje nós estamos aqui com um profissional da área de nutrologia e um profissional da área de hematologia. Duas especialidades que estão falando do mesmo assunto. É a mesma coisa, gente. Não tem hoje na medicina especialidade que não, eu só trabalho com isso. Não, existe uma rede, né, de apoio que a gente chama da multidisciplinar, né? Então a nutrologia, a hematologia, a ginecologia também, porque aí, como o doutor Jânio está colocando aqui, gente, a paciente ela tem que procurar aí, né, tem que investigar se é um problema realmente da área de ginecologia ou realmente se é um problema na área de hematologia, para ela buscar realmente uma ajuda, né? Porque não pode ficar, né, perdendo essa quantidade de sangue e perdendo o ferro, né, que é muito importante para a saúde, e achar que é normal, né? Aí ela pode confirmar pra gente, uma hemoglobina dessa dela ela de disse 9... tudo que você falou aqui é do jeito que ele falou, que ela tá dizendo uma aqui. Uma hemoglobina dessa de 9 aí a unha quebra fácil, cabelo caindo, falta de coragem, que a gente diz que é a astenia, né? Fadiga, aquele cansaço que não passa nunca, acorda não tem vontade de se levantar da cama. Por quê? Porque tem deficiência de ferro. A ferritina tá lá nos pés, lá embaixo. Então, acaba que vai trazer todo esse malefício pro seu cotidiano. Então tem que se investigar para realizar o tratamento de forma direcionada. Vamos lá, a gente investiga, vê que é uma miomatose uterina, é o que está causando sangramento. Já pode fazer o uso do implante subcutâneo de gestrinona, já vai diminuir esse sangramento, não vai sangrar mais, já faz a reposição porque não adianta nada, repor o ferro e continuar sangrando, porque vai estar enxugando gelo. Exatamente. Então, dica muito valiosa, viu, amiga? Procura ajuda profissional quanto antes, tá? Doutor Jande, meu amigo Jande, né? Mais carinhosamente chamado Jande, né? Todo mundo só chama assim. Nos conte, né? Como é que faz então para lhe encontrar, né? Fale um pouco aí sobre esse trabalho de nutrologia também. Bom, Tony, você falou aí, meu amigo Jande, é assim mesmo, porque o nome grande, Jande Everton, termina que a turma esquece parte do Filho nome, Dona né? Fátima. Isso. Tony, facinho de me encontrar, eu tô na Clínica Otos, ali próximo a São Vicente, né? Próximo a São Vicente, próximo a doutor Valdir Tenório, próximo a doutor Técio, né, que é neurologista, e bem pertinho também do meu amigo e irmão aqui, doutor Caio. Conversando sempre, eu tenho o privilégio de ter Caio sempre por perto, né? A gente trabalha também no hospital e a gente tá sempre se encontrando. E o consultório pertinho. Isso, o consultório pertinho. E aí, vez por outra, aquelas situações de um caso clínico um pouquinho mais difícil, a gente discute bastante e tal. Aí, vez por outra, ele começa a falar um palavreado que eu digo, ei, bicho, eu sou médico, mas tu tá muito cientista, porra. Vai falar do cromossomo 45, do 450, do P não sei o que, eu digo, rapaz. O homem é o professor. O homem é professor, é porque tem mesmo cromossomo P450, né? Aí, vez por outra, eu digo, Caio, bicho, trocando em miúdo, o que é que eu faço? Aí ele diz, vamos fazer assim, assim, assim. Aí, vez por outra, como dizem, ele chuta a bola pro meu lado. Aí eu digo, bom, Caio, vamos fazer assim, e assim a gente sai ajustando as ideias. Lara pergunta. Mas apenas complementando, me encontra na Clínica Otos, né? Estou à disposição para, principalmente... Lá é agendamento, né? Por agendamento. Exato. Mas aí nas redes sociais, Instagram... Como é que tá lá o Instagram? @ Jande Everton. Dr. Jande Médico. Dr. Jande.médico. Pronto, gente. Segue lá, viu, gente? Aí, exato. Tem um endereço boas, direitinho, tem a landpage, assim você me encontra, como dizem, eu estou fazendo questão de que me encontre, não de me esconder, né? Coisa boa. Doutor Caio, como é que faz então? Bem pertinho o consultório, trabalhando junto. É assim, né? Trabalha junto, o consultório é perto, mora perto, é tudo pertinho. Muito bem. A amizade boa, graças a Deus. Precisou de açúcar, né? Disse, vão lá na casa de Jande bater lá, né? Ou então vice-versa. Aí eu levo adoçante. É verdade. Tem açúcar lá em casa, né?
Consultório lá no consultório especializado do Hospital São Vicente, bem de trás do Hospital São Vicente, bem fácil de achar, bem tranquilo, localização fácil, ali pertinho da Otis também, pertinho de Suziane, pertinho de Valdir. É aquele localzinho ali onde você chega, você encontra de tudo um pouquinho, sai de um, entra no outro. Então a gente vai, como você estava falando, a gente hoje a medicina ela não trabalha, não são caixinhas separadas, tudo está interligado. Não são mundo isolado, não, é todo mundo. Então a gente tem que ter essa conversa entre os bons profissionais que a gente tem, graças a Deus. Exato. Aqui. E tem que ter uma visão integrativa, né? A gente, doutor Caio, estudou muito mais os problemas hematológicos. Eu estudei estratégias de emagrecimento, hormonal, tudo. Então, muitas vezes eu recebo um paciente que tem trombofilia, por exemplo, e eu vejo tudo, peço os exames, peço tudo direitinho e também vou trocar uma ideia com o doutor Caio. Exatamente. Caio, eu tô com a paciente com problema assim, e o que a mais eu posso fazer? Ele disse, olha, presta atenção com isso, pede tal exame que tu talvez não tenha pedido, então assim a gente tentar fazer uma forma integrativa muito melhor. Exatamente. Só quem ganha é o paciente, né? Exatamente, com certeza. Ganhar. E eu sou a prova viva, né? Perdi 16 quilos com o protocolo de Dr. Jean de Everton. Eu e minha esposa. Em 10 semanas, né? Em 10 semanas eu perdi 16 quilos, ela 19. 10 semanas dá um mês, 2 meses, 2 né? e meio. 2,5, Olha aí a propaganda gratuita, o case de sucesso, né? 16 quilos em 10 semanas. Tá vendo aí? Foi muito bom mesmo. Coisa boa. Gente, obrigado demais por ter vindo, gostei demais aqui da dobradinha, né? Vamos marcar outras vezes também pra gente falar de outros assuntos, falar também de algumas doenças, né? E como a hematologia, né? Pode ajudar, né? Nessa situação e claro também trazer mais pautas sobre nutrologia, acho que é muito importante, né? É algo que tem que ser bem batido, a questão da qualidade de vida realmente, do que está se comendo, né? E como fazer para ter uma boa qualidade de vida e longevidade, né? Chegar até a perspectiva, né? Que é 77 anos de idade, a do brasileiro, né? Mas é isso, obrigado, viu, gente, por terem vindo e muito obrigado e continue assim ajudando a população de Serra Talhada. Tony, agradecer a você e aos ouvintes da Rádio Cultura. Aqui, como dizem, a missa de corpo presente aqui como meu irmão e colega de profissão, Dr. Caio, que tem também me ajudado a ver uma situação que era um pouco mais distante por a gente não ter hematologistas aqui na região. É verdade. Dr. Caio veio para corroborar, principalmente, e enriquecer isso. Essa situação no sertão, né? Muita gente que precisava, principalmente, ir para Recife, Caruaru, para poder ter uma opinião, às vezes a suspeita de leucemia. Ele me disse aqui que só tinha 3 no estado de Pernambuco, se não falha a memória daquela outra vez. 3 hematologias. E aí vários problemas que a gente consegue agora resolver aqui em Serra Talhada, né? Com a presença desse profissional grandioso que é o Dr. Caio. Agradecer a presença de Dr. Caio aqui comigo, que fez a enfuca pra gente poder fazer isso aqui, né? Muito obrigado mesmo e um bom dia, bom final de semana a todos. Muito bem. Antes do Dr. Caio finalizar aqui, um ouvinte colocou que a minha prima Ana Maria, ela disse, olha, meu primo, pergunta aí, doutor Jander, é o filho de Dona Fátima e seu Jaime? Diga a ele mesmo, viu? Meu irmão. Tá dizendo, diga a ele que aqui é Ana Maria, eu vou precisar perder peso, então procure que é o lugar certo. Não vai pro canto certo. Opa, tô à disposição. Muito bem. Para ajudar. Deixar aqui também muito obrigado, sempre um prazer estar aqui com o Tony. E já é porque a agenda do homem é lotada. Eu aperriei ele. Eu conheço essa agenda. Oxe, a agenda do homem é lotada demais. Mas graças a Deus a gente conseguiu. Eu consegui organizar a minha e a dele e a gente conseguiu vir. Porque é um tema muito importante. E isso me importa. Se esse mundo de hoje que a gente só como que não presta, ter um nutrologista dando uma orientada facilita muito. Porque às vezes a correria da gente não facilita, não. Comer o que é rápido e o que é rápido, na maioria das vezes, não é saudável. Justamente para poder dar conta do trabalho, né? E come qualquer coisa e pronto. Aí depois tá tendo que correr atrás do prejuízo, né? É sempre um prazer estar aqui. Vamos marcar outras vezes. E quando eu vier, eu vou ver se eu arrasto o professor. Muito bem. Com toda certeza. Valeu. Um forte abraço aqui ao doutor Jande e também ao doutor Caio pela presença aqui também no nosso programa.